E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem pouco conhecido dos quadrinhos e dessa vez vamos trazer um outro personagem da Image Comics. Trata-se do Tech Jacket, esse herói que é pouco conhecido da Image e que muito provavelmente daqui a algum tempo vai aparecer na série Invincible. Então é curioso que a gente vai abordar esse personagem, vocês vão ficar conhecendo ele aqui em primeira mão antes de ver ele em ação na série Invincible da Amazon Prime. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Diego D. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre os poderes, sobre a história e as habilidades do Tech Jacket. A sua estreia acontece na revista Tech Jacket número 1 de outubro de 2002. O estudante de ensino médio chamado Zack Thompson, ele estava indo rumo à sua casa, ele estava voltando para sua casa do colégio, quando ele encontra um alien chamado Kelda. O Kelda, ele é integrante de uma raça de alienígenas conhecidas como Geldarians. Os Geldarians, eles são alienígenas muito inteligentes, porém fisicamente muito fracos. Eles não têm grandes habilidades físicas e são mais fracos, inclusive, do que nós, os seres humanos. Então, para compensar essa ausência de habilidades físicas, os Geldarians, eles constroem armaduras. Eles fazem armaduras que servem para melhorar suas habilidades, tanto de força, de agilidade, outros tipos de poderes e etc. Então Zack encontrou Kelda numa situação periclitante. Ele estava lá caído, ele tinha acabado de ser atacado por uma outra raça conhecida como Crashes e a nave dele estava prestes a explodir. O Zack tentou ajudar o Kelda, tentou ajudar ele, mas a nave já estava prestes a explodir e o Kelda estava preocupado com aquele rapaz que estava tentando ajudar. E aí, vendo que ele não conseguiria fazer nada para ajudar o Zack, o que é que o Kelda faz? Ele tira a sua armadura e passa a sua armadura para o Zack. O Zack passa a ser o novo portador da Tech Jacket do Kelda. Passa a utilizar essa armadura e ele consegue se salvar da explosão que se sucede. A nave do Kelda explode e o Zack acaba sendo o único sobrevivente dessa explosão. Consequentemente, não apenas ele consegue sobreviver, mas ele agora tem essa armadura que não pode mais ser removida do seu corpo. E aí ele recebe como vantagem acesso às armas mais poderosas do universo. E aí ele chega em casa, depois de ter passado por essa aventura. E aí depois de um certo tempo, um grupo de criminosos contratados por uma agiota foi até a casa dele para ameaçar o pai. O pai dele estava devendo dinheiro para a agiota. E aí ele mandou esses criminosos para ameaçar a vida do pai do Zack. Só que aí nesse momento o Zack ele acaba vendo que o seu pai estava sendo ameaçado e aí a armadura acaba se manifestando nele. Consequentemente, ele completamente amadurado dá uma surra nos bandidos. Ele dá uma surra nos bandidos que acabam fugindo. E aí nesse momento ele precisa explicar tudo o que aconteceu pro seu pai, de como ele conseguiu aquela armadura, a questão do alien, da nave que explodiu e etc. Então basicamente isso significa que agora o Zack tem uma mega armadura ultra poderosa, a arma mais poderosa do universo, e que ele pode utilizar essa arma apenas contra bandidos, certo? Não é bem assim. O que é que aconteceu? Os Geldarian, eles perceberam que o Kelda foi morto e que a sua Tech Armor não está mais com ele. Consequentemente, eles acabam pensando que quem fez tudo isso foi o Zack. Eles acabam acusando o Zack de ter assassinado o Kelda e de ter roubado a sua Tech Jacket. Eles encontram o Zack e eles começam a atacar o Zack, que não está entendendo nada. Até que em um dado momento, os Geldarians acabam sendo atacados novamente pelos Crashes. Os Crashes aparecem de novo e começam a atacar a nave dos Geldarians. O Zack poderia muito bem aproveitar a deixa e fugir, deixar os Geldarians se virarem, mas ele não tenha esse tipo de pensamento. Então, basicamente, ele resolveu se aliar aos Geldarian para enfrentar os Crashes e juntos eles conseguem derrotar
essas criaturas que atacaram a nave dos Galdarian. E aí os Galdarians, obviamente, eles ficaram muito agradecidos pelo que o Zack fez e ouviram a sua versão da história e compreenderam tudo o que aconteceu, né? Que o Keldan, na verdade, se sacrificou para salvar o Zack. E aí eles percebem que o Zack, por não ser um Galdarian, né? Por ser um ser humano, ele tinha um controle melhor da Tech Jacket, né? Porque a Tech Jacket aumenta as habilidades de quem usa, e como o ser humano é mais forte fisicamente do que um Galdarian, ele, mesmo sendo um jovem, ele tem uma habilidade maior com a armadura do que os Galdarian. Então eles decidem fazer um trato, né? Os Galdarian estavam numa guerra muito antiga contra os Crash e não tinham encontrado nenhuma chance de derrotar os seus inimigos. O trato que eles fizeram foi o seguinte: os Galdarian ensinavam o Zack a usar a Tech Jacket e, em troca, o Zack lutava junto com os Galdarian contra os Crash. E foi basicamente o que aconteceu. O Zack aceitou o trato, ele recebeu o treinamento dos Galdarian e aí ele participou da guerra entre os Galdarian e os Crash. E aí eles até atacam a principal fortaleza dos Crash, acontece uma batalha insana e aí terminou com a vitória dos Galdarian sobre os Crash, né, com a ajuda aí do Tech Jacket, né, do Zack, que logo após fazer essa participação, logo após derrotar os Crash junto com os Galdarian, o acordo acaba sendo terminado, sendo desfeito, né, porque ele já sabe utilizar a armadura e eles já derrotaram os Crash. Então o Zack, ele retorna para sua casa, ele retorna para o planeta Terra. Quando ele volta para a Terra, tinha se passado 6 meses, ele tinha passado 6 meses longe dos seus familiares, né, um sumiço aí de praticamente meio ano, e ele encontra a loja e a sua casa completamente vazia. Ele dorme na loja vazia, né, porque ele não sabe exatamente onde está o seu pai, e aí ele acaba sendo abordado por um grupo de criminosos ligados ao agiota, né, o agiota que prestou dinheiro pro pai do Zack, e aí ele novamente dá uma outra surra nesses criminosos. E aí ele exige que esses criminosos o levem até o agiota. O que acontece, né? Ele vai até o agiota perguntar sobre o paradeiro do seu pai. Só que o agiota não sabe onde seu pai tá, né? Até porque o agiota também estava procurando pelo seu pai para cobrar o dinheiro, né? Para cobrar a grana que ele tinha emprestado. Só que aí o Zack, né, que naquele momento tá com a armadura, né? O Tech Jacket, ele diz pro agiota para deixar sua família em paz, para ele nunca mais se meter com a sua família. E o agiota simplesmente aceita, porque ele sabe que qualquer coisa que ele tiver não vai ser páreo para a grande armadura espacial da Tech Jacket, que se mostrou imune a todo tipo de ataque que eles tinham à mão. O Zack, ele acaba se lembrando que o seu avô tinha uma antiga casa no lago, né? Uma casa que ficava na parte rural, um pouco mais isolado. E aí ele decide procurar pelo seu pai por lá e ele acaba encontrando. Nesse momento ele acaba se reencontrando com seu pai, porém o momento de calmaria durou pouco tempo, porque os últimos Crashes, né, o pessoal da raça alienígena que havia sido derrotada, decide invadir a Terra para se vingar do Zack, porque o Zack tinha ajudado os Galdarian. Então o Zack, ele bota sua armadura Tech Jacket mais uma vez para enfrentar essa raça alienígena e consegue derrotá-los, né? Ele consegue vencer esses alienígenas, né? Então o Zack, ele consegue mais uma vez vencer os Crashes. Bom, a próxima grande aventura do Tech Jacket, eu tenho que fazer primeiro um disclaimer. Por quê? Porque o que eu vou falar agora possivelmente serão spoilers de Invincible. O Tech Jacket tem a sua própria série de aventuras, mas ele também fez esse grande crossover com o Invincible. Então provavelmente, não sei se nessa temporada, mas muito provavelmente na próxima temporada, nós teremos a participação do Tech Jacket em Invincible. E é bem provável que seja essa história que eu vou contar agora. Então, possivelmente teremos spoilers de Invincible. Então,
Se você se importa com spoilers, eu recomendo você pular para esse minuto aqui, que é onde eu já falo dos poderes e das habilidades do Tech Jacket. Então, vamos lá. O Tech Jacket ele vai aparecer em Invincible número 71. Nessa edição, ele aparece trabalhando numa estação espacial junto com seu pai. É implícito que essa estação espacial foi construída pelo próprio Tech Jacket e é utilizada para proteger a Terra. Tanto que o Tech Jacket ele se apresenta como um guardião espacial e não como um super-herói. E aí nesse período estava acontecendo a guerra entre a Coalizão e os Viltrumitas, né? O Império Viltrumita. E aí o Alien, ele decidiu recrutar o Tech Jacket para ajudar a Coalizão a enfrentar os Viltrumitas. E o Tech Jacket, né, o Zek, ele aceita o convite, ele aceita a convocação e se alia com a Coalizão para enfrentar os Viltrumitas. No entanto, quando eles estavam se dirigindo para o campo de batalha, a nave onde ele, o Alien e a família Grayson, né, o Invincible, o Omni-Man e o Young Omni-Man, né, o Omni-Man jovem, estavam indo para o campo de batalha, eles acabaram sendo atacados pelo Conquest e por mais 2 Viltrumitas. E aí, depois de uma batalha feroz, a família Grayson acaba desaparecendo. Consequentemente, restam apenas o Alien e o Tech Jacket. E aí o Tech Jacket ele pensa rápido, né, no que é que ele pode fazer, porque ele e o Alien estavam a esmo no espaço sideral, então eles se grudaram no casco de um cruzador Viltrumita, até que as forças da Coalizão pudessem chegar e resgatar eles. Mas não apenas isso, quando as forças da Coalizão chegam, acontece uma grande batalha e o Zek e o Alien se unem às forças da Coalizão. Eles conseguem expulsar os Viltrumitas e o Zek é considerado um dos grandes pilares na luta contra o Império Viltrumita, né? Graças à sua inteligência, às suas habilidades e também à sua armadura, que dentro desse universo é considerada a arma mais poderosa do universo. E aí, durante vários e vários anos, o Zek e a Coalizão lutou contra o Império Viltrumita. Várias e várias lutas se sucederam, porém o Tech Jacket, apesar dele ter uma armadura muito poderosa, ela não mostra ser uma grande coisa quando comparado com os incríveis poderes dos Viltrumitas. A gente sabe que os Viltrumitas no universo de Invincible, eles são praticamente os equivalentes aos Kryptonianos da DC. Então eles são muito poderosos. Então a força bruta dos Viltrumitas acaba muitas vezes causando muito dano pro Tech Jacket. Até que em um dado momento, o Império Viltrumita decide atacar o planeta Talescria, que é a sede da Coalizão. A sede da Coalizão fica nesse planeta. Basicamente ia sofrer um ataque massivo dos Viltrumitas. Então o Tech Jacket, o Alien e todo mundo da Coalizão segurou o máximo que pôde o ataque Viltrumita, até que os Grayson voltaram. Sim, o Invincible junto com o Omni-Man e o jovem Omni-Man, eles retornam do desaparecimento deles e se aliam com o pessoal da Coalizão. A luta é bastante feroz e termina com uma vitória da Coalizão. A Coalizão consegue expulsar os Viltrumitas e aí eles decidem fazer uma espécie de ataque surpresa. Eles decidem em segredo seguir os Viltrumitas até o planeta dos Viltrumitas, até o planeta Viltrum, e atacá-los quando eles não estivessem percebendo. Então basicamente a Coalizão atacaria com tudo para cima de Viltrum, né? Contando aí com os Grayson, o Alien, o Battle Beast, o Space Racer, o Tedus e o Tech Jacket. Porém, os Viltrumitas sabiam que a Coalizão ia contra-atacar eles e eles prepararam uma emboscada. Então os Viltrumitas atacaram a Coalizão de surpresa e durante esse ataque o Tech Jacket ele acabou ficando inconsciente. Ele acabou se tornando inconsciente e sendo resgatado daquele planeta, né, do campo de batalha pelo Space Racer. E aí o Tech Jacket passou 2 semanas acamado e depois ficou sabendo que essa batalha terminou com uma espécie de derrota
da coalizão. Os Viltrumitas teriam vencido, porém, após eles vencerem, os Viltrumitas teriam simplesmente ido embora. Eles teriam simplesmente sumido. Então, apesar da coalizão ter perdido essa luta, os Viltrumitas foram embora. Eles decidiram não permanecer naquele local e não fizeram novos ataques. Com o fim dessas hostilidades, com o fim dessa batalha, o Zek junto com os Grayson retornam para a Terra. E aí depois o Zek se separa dos Grayson e aí ele volta a cumprir com suas obrigações de Guardião Intergaláctico. Bom, então essa é mais ou menos a história do Tech Jacket, pelo menos os seus momentos maiores, os seus momentos melhores. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Porque assim a gente vai continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Tech Jacket, do Zek Thompson. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Zek Thompson, o Tech Jacket. As habilidades do Tech Jacket estão muito associadas com a Tech Jacket, com a armadura que ele utiliza. Então, os seus poderes e suas habilidades estão muito ligadas ao uso dessa armadura, que são as seguintes. Ele tem projeção de energia, voo e viagem interestelar, pode viajar pelo espaço, e vulnerabilidade, agilidade, velocidade e reflexos sobre-humanos, estamina sobre-humana, força sobre-humana, a manutenção do hospedeiro. Explicando, a armadura ela faz a manutenção da pessoa que utiliza. Então o Zek, por exemplo, ele não precisa tomar banho porque a armadura cuida de todo o seu asseio, remove as bactérias, remove micróbios, remove pele, sujeira. Tudo isso é removido pela armadura. A armadura também cuida da barba, ela faz a barba por você, ou seja, basicamente um tratamento de estética, A armadura praticamente cuida do seu corpo, sei lá, bota um desodorante, um perfume, tal, deixa você todo limpinho e asseado, E aí ele tem o autossustento, A armadura permite que você passe longos períodos de tempo sem precisar beber água ou se alimentar. Criação de armas e defesas, a armadura ela se transforma em várias armas, tanto armas de ataque à distância, de plasma, quanto armas de curta distância, e também a criação de campos de força. E para complementar essas habilidades da armadura, o Zek Thompson ele também tem combate corpo a corpo, o combate corpo a corpo que ele aprendeu com os Galdarian, quando os Galdarian ensinaram ele a utilizar a Tech Jacket, a armadura. Bom, eu não encontrei nenhuma referência ao Tech Jacket em outras mídias, Daqui a algum tempo provavelmente ele vai aparecer em Invincible. Então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não fez nenhuma grande aparição em nenhuma série. Mas em relação às revistas, ele tem 2 revistas, quer dizer que na verdade são 3, mas em teoria são 2, mas são 3, enfim. Ele teria aí 2/3 revistas com o seu nome, com o seu título. A primeira é Tech Jacket, volume 1. A segunda, que na verdade ainda é a primeira, é a Tech Jacket, volume 2. Então ele tem 2 volumes com o seu nome. E ele também cabeça a revista Tech Jacket Digital, que só tem um volume. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história, os poderes e as habilidades do Tech Jacket. O que é que você achou desse herói? Você agora está ansioso em ver ele em versão animada em Invincible? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!